Olá, vamos falar sobre o mundo grego e a democracia, a começar pela localização da Grécia Antiga, que é algo bem particular, compreendida em Grécia continental, Grécia insular, Grécia oriental e Grécia peninsular. Teve a sua história dividida em 5 períodos: o pré-homérico, que corresponde ao momento de formação do povo grego; o período homérico, que é o momento de recuo da civilização devido à destruição dos micênios pelos dórios; o período arcaico, que foi onde surgiu a polis, o modelo de cidade-estado dos gregos, e também a expansão da cultura grega através da colonização; o período clássico, que foi o auge da civilização grega, avanço da arte e da cultura; e o período helenístico, que foi o declínio da civilização grega, que passa a ser dominada pelos macedônios, os responsáveis por difundirem a cultura grega para o Oriente. Atualmente, do período homérico, temos 2 longos poemas do poeta Homero, que inspiram filmes: a Ilíada, que narra a Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra as aventuras do herói Ulisses. Eles eram cantados por poetas chamados de Aedos. Nesse período, houve a invasão de outros povos também, como os jônios, eólios e dórios, de parentesco com os aqueus, e possibilitaram a base da organização social que resultou nos oicos, uma grande família com pais, primos, avós. Sua produção era voltada para a subsistência própria, e o que sobrava era acumulado pelo chefe, que com o passar dos tempos ganhou poder e tornou-se rei. Governava com o auxílio de uma assembleia de guerreiros. Nesse período, deu origem à cidade-estado grega, ou polis, que se desenvolveram graças à difusão do uso do ferro, da arquitetura em pedra, do cavalo de guerra, das construções monumentais, do uso da escrita alfabética, da pintura e da fabricação de artigos de bronze. As polis gregas eram compostas de 3 elementos: primeiro, território agrícola; segundo, núcleo urbano; e terceiro, uma acrópole. A partir do século 8 a.C., o uso do ferro na fabricação de instrumentos agrícolas levou ao aumento populacional. A maior parte das terras férteis pertenciam aos grandes proprietários. Quanto aos pequenos proprietários, pegavam empréstimo com eles e, não conseguindo pagar, tornavam-se escravos. Devido então à escassez de terras, os gregos foram às margens do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, e lá fundaram dezenas de novas cidades, as colônias. Dentre essas, principais foram Atenas e Esparta. Atenas foi fundada pelos jônios por volta do século 10 a.C., em uma região com bons portos naturais para os atenienses praticar a pesca, a navegação e o comércio marítimo. Era governada por um rei, mas o poder estava nas mãos da aristocracia, ou seja, os eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascidos. Somente eles tinham cargos públicos. Então, insatisfeito com essa situação, os artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação na vida política da cidade. Já os pequenos proprietários queriam o fim da escravização por dívida. Então, o legislador Solon efetuou uma reforma que suprimiu a escravização por dívidas ateniense e dividiu-os em 4 categorias, de acordo com o grau de riqueza agrícola. Sendo assim, o critério de riqueza substituiu o de nascimento. Mas, apesar da reforma, a terra continuou na mão de poucos e a participação política manteve-se reduzida. Com isso, os conflitos sociais continuaram aumentando e violentos. A partir de 508 a.C., surge então o político Clístenes, que promoveu uma série de reformas populares que asseguraram a participação dos cidadãos no governo da cidade. Nascia assim então a democracia ateniense. A palavra democracia é uma junção de demos, povo, e kratos, poder, que quer dizer poder do povo. Os principais órgãos da democracia ateniense eram a Assembleia do Povo, a Eclésia, que votava as leis, escolhia os magistrados e decidia em que gastar o dinheiro público. Delas faziam parte todos os cidadãos de Atenas,
que eram somente homens livres com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. Conselho dos 500 ou Bulé, que preparava os projetos para serem votados para a Assembleia do Povo. Esse conselho era formado por 500 cidadãos, escolhidos por sorteio anualmente. Os projetos aprovados por esse conselho eram postos em prática pelos estrategos, que eram 10 cidadãos eleitos por um ano. Clístenes também criou o ostracismo, que consistia na expulsão da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. Mas a democracia ateniense não era para todos. Os escravizados, as mulheres e os estrangeiros chamados em Atenas de metecos não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito a participar da vida política. Porém, isso passa a mudar com o governo de Péricles, em 450 a.C., que criou o Tribunal Popular com 6.000 cidadãos. Servia para julgar toda espécie de causas. Para que mais pessoas pudessem participar da eclésia, instituiu uma remuneração, permitindo que os mais pobres deixassem suas ocupações por um tempo para participar da política. O tempo em que Péricles liderou Atenas ficou conhecido como Século de Péricles. Quanto à cidade-estado de Esparta, essa era muito diferente de Atenas, a começar pela localização. Estava situada entre altas montanhas e não tinha saída para o mar. A cidade foi fundada pelos dórios e desde o começo da sua história, mais parecia um acampamento militar. Sentindo a falta de terras férteis, os espartanos conquistaram e dominaram seus vizinhos, os messênios. Politicamente, o governo espartano era constituído pela Gerúsia, Ápila e o Eforato. A Gerúsia era o grupo formado por 30 anciãos gerontes, que com mais de 60 anos, do qual fazia parte 2 reis. Os gerontes propunham leis, decidiam se a cidade devia ou não participar de uma guerra e julgavam causas. A Ápila era a assembleia formada por cidadãos, isto é, apenas por homens de 30 anos ou mais. Ela votava sem discutir a proposta da Gerúsia e geralmente concordava com elas. E tinha o Eforato, o órgão formado por 5 membros eleitos por um ano que convocavam as tropas em caso de guerra. Podiam convocar a Ápila e aplicarem as decisões da Gerúsia. Por essas características, o governo de Esparta pôde ser definido como uma oligarquia, palavra de origem grega que quer dizer governo de poucos ou governo exercido por minoria. Quanto à sociedade espartana, esta estava dividida em 3 grupos. Os espartas, que eram descendentes dos dórios e somente eles tinham direito à cidadania, possuíam as melhores terras e ocupavam cargos públicos, políticos e militares. Os periecos, que eram homens livres, mas sem direito à cidadania, e viviam nos arredores de Esparta. Dedicavam-se ao artesanato, ao comércio ou ao cultivo de uma pequena propriedade. E os ilotas, que eram descendentes dos messênios, povo vencido e submetido pelos espartanos. Eram de propriedade do governo e trabalhavam as terras dos espartanos. Os gregos, assim como outros povos antigos, acreditavam também em vários deuses. Eram politeístas. Zeus era o mais poderoso dos deuses gregos e, para homenageá-lo, foi criado os Jogos Olímpicos, que atualmente mobilizam milhões de pessoas ao redor do mundo. O primeiro deles aconteceu em 776 a.C., na cidade de Olímpia. Nessa época, as guerras eram interrompidas, homens das mais variadas profissões e diferentes cidades viajavam para Olímpia, a fim de participar do acontecimento esportivo, cívico e religioso. Os Jogos Olímpicos tinham um perfil militar e aristocrático. Militar porque repetiam exercícios de guerra. Aristocrático, pois o objetivo de um atleta era se destacar em honra perante seus competidores. A recompensa pela vitória, os vencedores ganhavam uma coroa feita com folhas de louro e eram recebidas com enorme entusiasmo em sua cidade natal, onde se erguiam estatuetas em homenagem a eles. A presença de mulheres era proibida, tanto na competição quanto na plateia.